Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro e hoje um tema espetacular que com certeza vai levar Jesus até o seu coração. Prepare-se, portanto, porque hoje o tema é o bom pastor, um tema baseado em João capítulo 10, onde nós vamos, claro, ler outros versos da Bíblia para entendê-lo melhor. Mas antes, eu quero lembrar você que nós temos um curso bíblico que é totalmente de graça. É um curso sobre profecias, tempo de esperança, é um DVD e nós queremos oferecer a você esse DVD de graça. É só você mandar um e-mail para a gente, nesse e-mail que aparece na sua televisão, e nós enviaremos para sua casa com o maior prazer, tá bom? Outra coisa, se você já tem esse DVD, você pode adquirir mais um e levar para um amigo, levar para alguém que você conhece e assim partilhar a palavra de Deus com mais pessoas. Você também pode nos seguir no Twitter, o Twitter do programa, que é @Arena do Futuro. E ainda pode visitar nosso blog e receber ali, ou assistir ali, todos os programas ficam ali colocados, os vídeos, você pode ver em horários alternativos e ainda passar para os seus amigos o link através das redes sociais, a fim de que mais pessoas conheçam a palavra de Deus, ok? Agora sim, nós vamos então nos preparar, pegue a sua Bíblia e vamos abri-la para conhecer melhor a mensagem de hoje, do programa de hoje. Já estou com a minha Bíblia aqui, só vou guardar o meu DVD e agora sim, com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus nas mãos, vamos abri-la no Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 14, versículo 15 e versículo 16. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Bem, esse é o texto base para todo o programa de hoje. Nós vamos dividir esse texto em 3 partes, uma parte para cada bloco do programa, a fim de que esse assunto fique muito claro. Aparentemente, a princípio, parece alguma coisa muito simples, mas quando a gente entrar profundamente nos textos, nas explicações bíblicas, você vai perceber quão profundo é esse texto e quão significativa a mensagem para você e também para a sua família. A primeira parte da mensagem de hoje está no verso 14, que diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. A segunda parte está também no verso 14, que diz assim: e elas me conhecem a mim. E a terceira e última parte, que vai ser no terceiro bloco, está no verso 16, que diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então dessa forma você já logo no início já entendeu a engrenagem, a sequência, os blocos do programa de hoje e o que é que nós vamos discutir e vamos estudar juntos na palavra de Deus. Preparado? Então veja, vamos começar com a primeira frase de João 10, verso 14. Quando Jesus fala assim: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, o que realmente Jesus está querendo dizer? Nós vamos ler 2 textos que nos ajudam a entender esse verso, ou essa primeira parte do verso. O primeiro texto que a gente vai ler é o Salmo do Bom Pastor, é o Salmo 23. Você deve conhecer esse salmo de memória, não é? Se não conhece de memória, pelo menos já ouviu muitas vezes e já leu muitas vezes. O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos e mais lindos da Bíblia. Ele começa assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Eu fiz questão de ler o salmo inteiro para você relembrar esse salmo impressionante. Então o texto base é: eu sou o bom pastor. E de fato aqui está: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará significa nada que seja necessário para você vai te faltar. Ou seja, nem tudo que você acha que você realmente necessita, você necessita. Então, quando Jesus fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, esse nada é no sentido daquilo que você necessita para viver e para estar preparado para a volta de Jesus e para a vida eterna. Jesus te proporciona isso. Ele garante que nada disso vai faltar para você. Mas quando Jesus fala, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, eu quero que você saiba que Jesus conhece você de uma maneira diferente. Jesus conhece a mim e a você de uma maneira que nem nós mesmos nos conhecemos. Por exemplo, eu me conheço um pouco, eu acho que eu me conheço, mas o jeito que Jesus me conhece, eu não me conheço. Deu para entender, né? Ou seja, você se conhece? Você acha que se conhece? E eu entendo que de alguma forma sim, mas a maneira, a forma como Jesus te conhece é alguma coisa que é superior ao seu próprio conhecimento. Vai muito mais além do que o conhecimento que você tem a respeito de você mesmo ou da sua família. Quer ver? Vamos para o Salmo 139 e eu quero ler com você a partir do versículo 1, alguns versículos. E dizem assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Verso 2. Sabes quando me assento e quando me levanto. Eu estou lendo devagar, parando um pouquinho, para você pensar junto comigo a maneira, a profundidade como Jesus, o bom pastor, te conhece. O verso 2 continua: de longe penetras os meus pensamentos. Para pensar nisso. De longe penetras os meus pensamentos. Isso quer dizer que Jesus conhece os seus pensamentos. Ele sabe o que você vai pensar amanhã, depois de amanhã, semana que vem, o ano que vem. Ele não só sabe o passado e o presente, mas ele sabe o futuro e sabe até o que você ainda não pensou. Imagina como isso é profundo. Por isso que ele fala, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Olha o que diz o versículo 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Olha que lindo isso. Ele fala que ele conhece todos os nossos caminhos. O que significa isso? Significa que ele conhece o seu futuro. Como serão os seus caminhos no futuro. E o versículo 4 diz, esse aqui me impressiona demais. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Quer dizer, a palavra não chegou na sua língua ainda, e Jesus já conhece. Que isso é impressionante, não é? É impressionante realmente. Louvado seja Deus por isso. Veja o que diz o versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Ou seja, esses 6 versículos do Salmo 139 já dá para você uma ideia muito, muito boa, muito interessante de como Jesus realmente conhece você. E quando Jesus fala, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, eu queria agora ponderar, queria fazer uma reflexão com você a respeito do significado desse texto de Salmos e do texto de João 10 e também do Salmo 23. Quer ver uma coisa? Quando Jesus fala que te conhece, ele conhece os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Ele sabe quais são suas virtudes e quais são os seus defeitos. Jesus conhece você na essência. Ou seja, não adianta você tentar disfarçar que é bonzinho, que ele sabe que você não é. E não adianta também as pessoas te julgarem de maneira errada, porque Jesus sabe que você não é o que as pessoas estão julgando lá fora ou estão falando de você. O que Jesus quer dizer quando ele fala, eu conheço as minhas ovelhas, ele conhece você do jeito certo, como realmente você é. Às vezes as pessoas olham para você e te julgam, não é? Elas olham para você e fazem um pré-julgamento. E é um pré-julgamento equivocado, porque nós, seres humanos, não podemos julgar o outro ser humano. Jesus até disse, não julgueis para não serem julgados. E quando nós
olhamos às vezes para uma pessoa e percebemos os defeitos delas, o que é que a gente faz? A gente olha, vê os defeitos, vê os pecados, vê os erros e a gente se afasta das pessoas. Você já notou isso? Alguém alguma vez já se afastou de você por alguma coisa que você fez que alguém não gostou? Você já se afastou de alguém porque você percebeu que esse alguém não é uma boa pessoa? Já passou por essa experiência? Já ouviu aquele ditado que fala assim, quem não te conhece é que te compra? Já ouviu essa? Ou seja, as pessoas estão dizendo o seguinte, se fulano de tal conhecesse aquela pessoa, não chegaria perto, não faria amizade, nem namoraria essa pessoa. Ou seja, eu conheço fulano de tal e essa pessoa não conhece, por isso que está perto, por isso que se aproxima. Assim somos nós seres humanos. A gente olha as pessoas, a gente imagina, acha que conhece as pessoas, a gente julga e a gente condena e a gente se afasta. No caso de Jesus é totalmente o contrário. Ele olha para você, ele conhece você, ele sabe seus defeitos, ele sabe seus pecados, ele sabe suas faltas, ele sabe suas falhas, ele sabe tudo sobre você, o que é bom e o que é ruim. Mas sabe o que ele faz? Ele ama você do jeito que você é. Aí que está a diferença. Veja, Jesus conhece você, eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e mesmo conhecendo você, ele te ama. Não é incrível isso? Mesmo conhecendo os seus defeitos, mesmo conhecendo suas debilidades, suas limitações, mesmo sabendo quem você é de verdade, Jesus ainda te ama. É isso que eu fico impressionado. Por exemplo, eu olho para mim, né? Eu sou pecador, você também é pecador, e quantos defeitos nós temos. E Jesus olha para a gente e ainda nos ama. Esse Jesus é maravilhoso, por isso que a gente não pode soltar das mãos dele, por isso que a gente não pode abandoná-lo, porque Jesus é aquele que não abandona nenhum de nós. Quando Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas, é mais ou menos por esse caminho, deu para entender? Eu conheço as minhas ovelhas. E agora veja um outro aspecto dessa frase. Jesus te conhece tão bem, escuta essa aqui é para você, tá? Presta atenção. Jesus te conhece tão bem que às vezes ele não dá tudo o que você está pedindo. Olha lá, ó, atenção, ei, Maria, presta atenção, Maria. Ô, seu João, presta atenção. Jesus te conhece tão bem, que é por isso que ele não te dá tudo o que você pediu. Ele não dá. E aí você fala assim, Jesus não respondeu minha oração, minha oração não passou do teto, minha oração não chegou até Deus. Não, não é isso. A tua oração chegou até Deus. A tua oração, Deus ouviu. Mas como Deus te conhece, Ele não dá o que você está pedindo, porque Ele sabe que o que você está pedindo não é o que você precisa, e não é exatamente isso que você tem que receber. Por isso que Ele não te dá, entende? Então quando Ele fala, eu sou bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, fique tranquilo, que se Jesus não te der alguma coisa, é porque Ele te conhece, amigo. E sabe por que você pediu isso que Ele não vai te dar? É porque você não se conhece. Deu para entender, né? Então Jesus, pelo fato de conhecer bem as pessoas, conhecer bem suas ovelhas, Ele sabe exatamente o que é que você necessita. E eu volto a repetir uma frase que eu já falei em um dos programas passados. Nem tudo que você acha que precisa, você realmente precisa. Eu vou provar isso agora para você, na história de João capítulo 4, da mulher samaritana. Já ouviu a história da mulher samaritana? Se você já ouviu, você vai lembrar rápido. Se não ouviu, vai ouvir agora. Havia uma mulher da cidade de Samaria. E essa mulher tinha uma necessidade. Ela achava que tinha, né? Então a sua necessidade, sabe qual era? Água. Ela queria água. Ela precisava buscar água. O que ela achava que precisava era água. Na sua agenda, o item número 1 era água. Ela pensava assim, eu preciso de água, eu tenho que buscar água, eu não posso ficar sem água. É água e água. Ok, tá bom, precisa de água? Tá bom, vai lá buscar então. Ela pegou o balde é a linguagem de hoje, né? A linguagem bíblica é o cântaro. Ela pegou o cântaro, o balde, e foi ao poço de Jacó buscar água. Então na cabeça dessa mulher era o seguinte, eu preciso de água. Ok, vai lá, foi buscar água. Quando chegou no poço de Jacó, ela encontrou-se com Jesus. Jesus estava lá no poço. Aí conversa vai, conversa vem, Jesus ofereceu a ela uma outra água, a água viva, a água da vida.
E essa mulher ficou impressionada e falou, mas como que é essa água? Jesus falou assim, ó, quem beber da água desse poço, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu tenho, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Então, na verdade, Jesus ofereceu a ela uma água viva. E essa mulher ficou impressionada. E enquanto conversava com Jesus, ela bebeu dessa água. Resultado, depois do diálogo com Jesus, essa mulher abandonou o cântaro, abandonou o poço, saiu correndo dali, voltou para a cidade de Samaria e saiu andando de rua em rua, para cima e para baixo, para lá e para cá, falando de Jesus. Ela voltou tão feliz, mas tão feliz, tão realizada, tão satisfeita, que ela foi falar de Jesus para a cidade inteira e reuniu a cidade quase inteira para ouvir Jesus falar. Que bonito isso, não é? Mas eu paro e pergunto uma coisa. E a água que ela foi buscar? E o cântaro? E o poço de Jacó? Vem cá, ela não precisava de água? E por que não levou? Ela não precisava ir ao poço buscar água? Precisava. Ela foi. E por que não levou água? Não levou água, deixou o cântaro, deixou o poço e saiu correndo para a cidade. Então, eu fico pensando o seguinte, será que ela precisava de água mesmo? Ou não? Claro que não. O que realmente ela precisava era de Jesus, da água da vida. Agora eu pergunto a você, será que o que você está buscando é o que você precisa? Será que o que você está buscando, como assim, insistentemente, é o que você precisa? Será que essa tecla que você está batendo é o que você realmente necessita? Para e pensa. Por que você não ora assim, Senhor, seja feita a tua vontade? Por que você não fala assim, querido Deus, eu estou pedindo isso, mas seja feita a tua vontade? Faça isso e você vai ver que o bom pastor vai dar exatamente o que você precisa. Amém? É isso aí. Primeira parte do programa é Jesus falando, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta para a segunda parte desse programa. Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco sobre esse tema maravilhoso que é o bom pastor. Bem, nós terminamos o primeiro bloco falando exatamente que Jesus é o bom pastor e ele conhece as suas ovelhas. Agora no segundo bloco a gente vai continuar com João 10, verso 14, a segunda parte do versículo. Para você que ligou a televisão agora, nós já passamos o primeiro bloco, estamos agora no segundo. E a segunda parte do verso, João 10, 14, diz assim, e elas me conhecem a mim. Bom, que Jesus conhece as ovelhas, ninguém duvida. Que Jesus ama as ovelhas, apesar de conhecer nossos defeitos, todos nós concordamos. Esse amor de Jesus por nós é um amor tão profundo e tão verdadeiro que nós, seres humanos, não podemos fazer nada para Jesus nos amar mais e nem fazer nada para Jesus nos amar menos. Ou seja, deixa eu explicar melhor. Não há nada de bom que você possa fazer para Jesus olhar para você e te amar mais. E não há nada de mal que você possa fazer para Jesus olhar para você e te amar menos. O que eu quero dizer é que Jesus me ama tanto quanto ama você. Ama você tanto quanto ama uma pessoa que está bebendo, fumando, jogando. Ou seja, Jesus ama as pessoas da mesma maneira. Jesus não faz acepção de pessoas, ele é o Pai, e o Pai, ele ama os filhos do mesmo modo, da mesma maneira, independentemente se esse filho é mais obediente ou menos obediente. Jesus ama a todos de igual maneira. Isso é fato, ponto final, você não pode mudar isso. Agora, a segunda parte do verso 14, que é justamente o segundo bloco do programa, aí sim tem a ver mais diretamente contigo e comigo, porque a segunda parte fala assim, e as minhas ovelhas me conhecem. Aí que eu quero ver. Porque quando Jesus fala, as minhas ovelhas me conhecem, eu pergunto, você conhece Jesus? Você conhece o bom pastor? Quem é Jesus para você? Você conhece Jesus de ouvir falar? Ou você já teve uma experiência com ele? Ou você é amigo dele? Você conhece Jesus, o bom pastor? Ele diz, as minhas ovelhas me conhecem. Então, quem é ovelha de Jesus, conhece Jesus. E aqui agora nós vamos saber se você conhece ou não conhece. E se não conhece,
tem que decidir a conhecê-lo. E se já conhece, deve decidir a continuar nesse relacionamento para conhecê-lo mais e melhor. O texto afirma que o povo de Deus, que os filhos de Deus, que as ovelhas de Deus, as ovelhas de Jesus, conhecem a Jesus. Bom, então vamos analisar alguns detalhes importantes. Primeiro, o que significa conhecer a Jesus? O que significa conhecer a Jesus? Eu vou lhe mostrar isso na Bíblia, mas antes de mostrar o que significa conhecer Jesus, eu quero chamar a sua atenção para essa mesma pergunta feita por Jesus aos discípulos em São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 13. Ouça isso. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Que pergunta boa! Jesus estava perguntando para os seus seguidores. Ele pergunta: estão falando por aí que eu sou o quê? Que eu sou quem? E eles responderam: uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Jeremias, outro Elias, ou um dos profetas. E Jesus então vira, olha para eles e pergunta: e para vocês, quem eu sou? Essa é a pergunta. Quem é Jesus para você? E Pedro levanta a mão e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia Pedro e diz: Pedro, foi o Espírito Santo que revelou isso para você. Agora a pergunta continua: quem é Jesus para você? Bom, o que significa conhecer Jesus? O que significa isso? Qual é a importância de conhecer Jesus? E outra, dá para conhecer Jesus sem vê-lo? É possível conhecer uma pessoa sem a gente ver essa pessoa? Claro que é, claro que é. Porque nós temos nas mãos a palavra de Jesus, a palavra de Deus. E nós temos também como falar com Ele pela oração. Então, através da Bíblia, da oração, da contemplação, a gente pode conhecer Jesus. Então eu vou lhe mostrar agora qual a importância e o que significa conhecer Jesus. Primeiramente, estou abrindo a Bíblia aqui em João 8,32. Olha só, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você vai para João 14,6, Jesus fala assim, eu sou a verdade. Então, conhecer Jesus significa conhecer a verdade. Conhecer a verdade significa ser livre. Portanto, eu perguntei, por que é importante conhecer Jesus? É importante para você ser livre. A verdadeira liberdade está em conhecer o Senhor Jesus. Por isso que ele diz, as minhas ovelhas me conhecem. Entendeu? As minhas ovelhas me conhecem. Isso significa ser livre, ser liberto. Liberto pelo conhecimento do Senhor Jesus. O que mais? O que mais significa conhecer Jesus? Agora eu vou lhe mostrar um texto que vai impactar o seu coração, que vai levar você assim a dar um sorrisão de ponta a ponta e a sentir o desejo de conhecer Jesus cada vez mais. O texto que eu vou mostrar para você está em João 17, versículo 3. Prepare-se, por favor, abra sua Bíblia, João 17, 3. Esse texto é incrível. Diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deu para você entender? Diz a Bíblia que a vida eterna é essa, que conheça a Jesus e a Deus. Olha como a Bíblia responde às nossas perguntas. Eu perguntei, por que é importante conhecer Jesus? Porque conhecer Jesus significa ter a vida eterna. O texto é claro, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, conhecer Jesus é algo tão sério, é algo tão importante, é algo tão necessário, que a Bíblia diz que conhecer Jesus significa vida eterna. Vida eterna. E esse assunto é tão sério e tão realmente urgente e importante, que quando Jesus voltar, vai ter um grupo de pessoas, atenção, muita atenção,
para tudo que você está fazendo, para tudo, atenção. Ó, quando Jesus voltar, vai ter um grupo de pessoas que vai reclamar, porque não vai receber a salvação, não vai ter a vida eterna. E sabe por que não vai ter a vida eterna? Eu vou lhe mostrar por quê. Agora, se está em pé, senta, tá? Se você estiver em pé, senta. Se estiver sentado, se ajeita na poltrona aí, no sofá ou na cadeira. Porque olha o texto que eu vou te mostrar. Mateus 7, versos 21, 22 e 23. Olha só. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha o 22 agora. Muitos, naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Ao conhecimento. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Uau, que impressionante isso. Isso aqui faz tremer o nosso coração. Não faz? Faz tremer o nosso coração de verdade. Porque quando Jesus voltar, vai ter um grupo que vai reclamar, Senhor, por que o Senhor não está me levando para o céu? Ó, eu frequentava uma igreja e nós profetizávamos, expulsávamos demônios, fazíamos milagres, fazíamos prodígios e maravilhas. Como é que o Senhor não vai me levar para o céu? Jesus vai dizer assim, é porque a gente não se conhece. Entendeu? A gente não se conhece. Você não me conhece e eu não te conheço. É duro isso, não é? Sim, amigo, é dureza isso. Mas é isso que está escrito na Bíblia. Por isso, quando Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. É importante que você entenda isso de uma vez por todas. Conhecer a Jesus é muito mais do que simplesmente saber que ele morreu na cruz. É muito mais do que isso. Conhecer Jesus é muito mais do que saber que ele é o nosso Salvador. Conhecer Jesus é muito mais do que saber que ele nasceu em Belém, que ele nasceu da Virgem Maria, que ele, antes de nascer, já existia. Ou seja, essas informações sobre Jesus, todo mundo sabe, até o diabo sabe, até o inimigo sabe. Então, conhecer Jesus é muito mais do que isso. Conhecer Jesus significa ter um relacionamento com Jesus, significa ser amigo de Jesus, significa ser íntimo de Jesus. Isso é o significado de conhecer a Jesus. O conhecimento de Jesus aqui não é um conhecimento de sentar no banco de uma faculdade ou no banco de uma escola, ou quem sabe ter informações sobre Jesus, ter assim informações bíblicas ou quem sabe informações históricas a respeito de Jesus. Conhecer Jesus significa se relacionar com Ele, significa caminhar com Ele, significa obedecer os seus mandamentos, significa viver como Jesus viveu. E tem mais uma coisa importante nessa história toda. Quando Jesus fala assim, as minhas ovelhas me conhecem, eu quero perguntar a você, a pessoa que conhece Jesus, será que sabe e pratica algumas coisas que estão na Bíblia importantes? Claro que sim. Vou te fazer agora algumas considerações e você, como se fosse um questionário, e você vai dizendo sim, não, sim, não, sim e não. Sabe o negócio do sim e não? Eu vou agora colocar para você algumas coisas que revelam se realmente a pessoa conhece ou não conhece ao Senhor Jesus. Por exemplo, quem conhece Jesus não come qualquer comida. Você sabia disso? Olha só, quem conhece Jesus não come qualquer comida. Não é que quem conhece Jesus é orgulhoso, não é isso. É que quem conhece Jesus sabe que na Bíblia tem uma dieta alimentar, tem princípios de saúde. Então, quem conhece Jesus cuida da saúde e sabe qual é o regime bíblico que Jesus nos ensina. Quem conhece Jesus cuida do corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Entendeu? Quem conhece Jesus não veste qualquer roupa. Quem conhece Jesus veste roupa decente. Eu não estou falando de roupa cara nem roupa barata. Eu estou falando de decência.
Quem conhece Jesus não usa qualquer roupa, usa uma roupa decente. Entendeu? Quem conhece Jesus não frequenta qualquer lugar, não frequenta qualquer ambiente. Existem ambientes que não são apropriados para um servo de Deus e outros ambientes que são apropriados. Então, quem conhece Jesus sabe separar o ambiente que é correto do ambiente que é incorreto, do que é próprio e do que é impróprio. Quem conhece Jesus sabe, conhece, entende e pratica os 10 mandamentos. Quem conhece Jesus obedece os 10 mandamentos. E quem não conhece Jesus fala assim, não precisa de obedecer nada disso aí não. Isso aí foi abolido. Os servos de Jesus, as ovelhas de Jesus, que realmente o conhecem, obedecem seus mandamentos. Quem conhece Jesus sabe qual é o dia do Senhor. O dia do Senhor Jesus. E você sabe que o dia do Senhor Jesus é o sábado. E quem não conhece Jesus insiste em dizer que o sábado foi abolido. E insiste em dizer que agora o dia de guarda é outro dia. Você percebe que conhecer Jesus é muito mais profundo do que somente saber que ele morreu numa cruz? Quem conhece Jesus não guarda ódio no coração. Quem conhece Jesus pode até ter um conflito com alguém, claro que pode, mas essa pessoa se ajoelha, arrependido, confessa a Deus, pede perdão, procura a pessoa com quem teve o conflito e se acerta com ela. Quem conhece Jesus frequenta a igreja de Jesus. Quem conhece Jesus pede para ser batizado como Jesus foi batizado. Quem conhece Jesus sabe que Jesus tem uma igreja, a igreja verdadeira de Jesus. Quem conhece Jesus se entrega totalmente a Jesus. Quem conhece Jesus se torna amigo inseparável dele. Quem conhece Jesus sabe o que pode pedir e o que não pode pedir. Quem conhece Jesus é diferente. Quem conhece Jesus é livre. Quem conhece Jesus começa a viver a vida eterna aqui na terra. Por isso diz a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eu te pergunto, você conhece Jesus? Agora é a hora do sim ou não. Se você conhece Jesus, meus parabéns. Continue conhecendo-o cada vez mais. Mas se você ainda não conhece, seja sincero, seja honesto com você mesmo e assuma dizendo, realmente eu não conheço Jesus. E eu te pergunto, você quer conhecê-lo? Você deseja conhecê-lo de verdade? Se você deseja, então Jesus, a partir de hoje, está se revelando a você. E é isso mesmo, Jesus está se revelando a você e Jesus se coloca diante de você para que você o conheça cada vez mais e cada vez melhor. A palavra de Deus chega a usar um texto muito forte. E esse texto muito forte está na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 4. 1 João 2, verso 4. Diz assim, aquele que diz, presta atenção nisso aqui, aquele que diz, está prestando atenção ou não? Ei, alô? 1 João 2, 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Que coisa impressionante. Você ouviu isso? Você ouviu isso que eu acabei de ler? Aquele que diz, eu o conheço. Pastor Luiz, eu conheço Jesus, pastor Luiz. Eu conheço, eu já sou evangélico, eu já sou católico, eu já sou da igreja A, da igreja B, eu sou cristão, eu sou de uma família... Pastor, eu conheço Jesus. Então Jesus está falando o seguinte, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. E agora, o que você me diz? Vamos fazer o seguinte, pensa nisso, discute aí com a família, conversa com o seu marido, conversa com a sua esposa, conversa com seus filhos. Nós vamos fazer um intervalo e já já eu volto para o terceiro bloco desse tema tão importante.
Olá, já estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Arena do Futuro de hoje sobre o Bom Pastor. E está muito bom, graças a Deus. Bem, antes da gente continuar o terceiro e último bloco, para você que chegou agora, para você que ligou a televisão nesse momento, nós queremos te oferecer um curso bíblico. É um DVD maravilhoso, Tempo de Esperança, que trata de profecias e você pode com certeza levar essa mensagem para os seus amigos, para a sua família. Se você já tem o DVD, você pode adquiri-lo e pode levar e distribuir para outras pessoas. Caso você não tenha, entre em contato com a gente. Você pode ligar para a gente ou pode mandar o seu e-mail para esse endereço que aparece na sua televisão. E, é claro, gratuito, não tenha dúvidas disso. Porque você deve estar pensando, pastor, quanto paga? Já está pago já. É só você ligar ou mandar o seu e-mail e com certeza é de graça. Tá bom? Prepare-se, vamos continuar agora o estudo da Palavra de Deus. Deixa eu colocar o DVD aqui. E vamos abrir a Bíblia, Já está preparado? Vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar o DVD aqui. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 10, verso 16 agora, para o terceiro bloco desse programa. Diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ó, já vou te avisar, se preparem, porque esse terceiro bloco é chumbo grosso, tá? Como diz outro, é fogo cruzado. Porque esse verso, ele é incrível. As pessoas já leram, você já leu, eu já li várias vezes esse verso, mas o que nós vamos analisar agora, eu acho que você nunca parou para pensar. Eu acho. Então, vamos dividir esse verso em duas partes. A primeira parte é: ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. Primeira coisa, ovelhas são filhos de Deus. A expressão ovelhas é para se referir aos filhos de Deus. E aprisco, que é o lugar onde as ovelhas se juntam, seria como igreja, o local onde os cristãos se reúnem. Então, quando ele fala assim, eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, ele está falando assim, eu tenho outros filhos que não são desta igreja. Ok? É isso que ele está falando aqui, usando uma figura de linguagem que aparece, é muito comum nos evangelhos. Então, Jesus está afirmando que os filhos dele não estão todos em um aprisco. Os filhos de Deus, as ovelhas de Jesus, estão espalhadas em vários apriscos, isto é, em várias igrejas. Então agora eu vou dizer uma coisa que você vai, assim, o seu coração vai saltar no seu peito. Quer ver? De alegria. Jesus tem filhos na igreja adventista, na igreja Assembleia de Deus, na congregação, na igreja católica, na universal, na mundial, na internacional, na igreja Brasil para Cristo, na igreja presbiteriana, na igreja batista, na igreja metodista, nas igrejas tradicionais, nas igrejas pentecostais, nas igrejas neopentecostais, até mesmo no espiritismo, Jesus tem seus filhos, e Jesus tem seus filhos, sabe até onde? Até em lugares que não tem nada a ver com igreja. Ou seja, imagina você uma aldeia indígena, você sabia? Ou quem sabe entre os ciganos, ou quem sabe em religiões orientais. Deus tem seus filhos no islamismo, no budismo. Deus tem seus filhos naquelas religiões mais ali da região do Egito, aquelas religiões egípcias. Ou seja, quando ele fala assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é isso que ele está falando. Eu pergunto, não é interessante isso? É muito interessante. Ele ter outras ovelhas não nesse aprisco. Ou seja, os filhos de Deus estão espalhados. Os filhos de Deus estão em igrejas e religiões diferentes. Essa é uma verdade. Isso é fato. Isso é uma verdade atual, presente. O que hoje existe é isso. Agora eu tenho uma pergunta para você. Embora isso seja verdade, embora isso seja uma realidade, a pergunta é, será que essa é a vontade de Deus? Essa é a pergunta. Será que o fato de ter os filhos espalhados em vários apriscos, será que essa é a vontade de Deus? Sim ou não? O que você acha? Vou dar um exemplo. Me permita dar um exemplo da minha família. Eu sou casado
muito bem casado, e tenho 2 filhas. Eu e minha esposa temos 2 filhas. A filha maior, a mais velha, vive e estuda nos Estados Unidos. A filha mais nova vive e estuda no interior de São Paulo. E eu e a minha mulher moramos em Brasília, na capital. Agora, pergunta para mim, qual é meu desejo? Bom, claro que o fato de ter uma filha num lugar, uma filha no outro lugar, e morar eu com a minha mulher num outro lugar, só de saber que as filhas estão bem, eu tô feliz, eu estou tranquilo. Mas pergunta para mim qual é a minha vontade, qual é o meu desejo. Se você tem filhos distantes, você já sabe a resposta. O desejo de um pai e de uma mãe é ter os filhos juntos, não é verdade? O desejo dos pais é ter a família reunida e, se possível, que nunca se separassem. Esse é o desejo do meu coração. Agora, diante das circunstâncias atuais, elas estão distantes. Assim é o que está escrito em João 10,16. Jesus fala assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Isso é verdade. Os filhos estão espalhados. Mas a pergunta é, essa é a vontade de Deus? E a resposta é clara, não. Essa não é a vontade de Deus. Aí você para e pergunta, qual é então a vontade de Deus? A vontade de Deus é que está na segunda parte do verso 16. A segunda parte do verso 16 é muito clara e muito interessante, e você que crê na Bíblia, como eu creio, vai entender isso aqui e aceitar. O texto fala assim, a mim me convém conduzi-las. Elas, as minhas ovelhas, ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Essa é a vontade de Deus. Esse é o plano de Deus. Esse é o propósito de Deus. Entendeu? As ovelhas estão espalhadas. Então Jesus fala assim, a mim me convém conduzi-las. Ou seja, Jesus quer pegar na sua mão, na minha mão, na mão das suas ovelhas que estão espalhadas, e Jesus quer conduzir as suas ovelhas para que haja um rebanho e um pastor. Esse um rebanho significa uma igreja, e esse um pastor significa Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor, que é o tema do programa de hoje. Agora, quando Jesus fala assim, a mim me convém conduzi-las, significa exatamente o quê? Claro, significa que Jesus vai tirar uma ovelha de um aprisco e botar no outro. Ou seja, estamos vivendo um tempo e vamos chegar mais ainda profundamente nesse tempo. Já começamos, mas ainda não chegamos no auge, não chegamos no ponto alto, que a gente poderia chamar de alto clamor, ainda não chegamos. Mas a verdade é que Jesus está trabalhando através do Espírito Santo para produzir o que nós chamamos de sacudidura ou de peneiramento. Essa sacudidura é a separação do trigo e do joio, entendeu? A sacudidura é a separação das ovelhas e dos bodes. Por isso que Jesus fala assim, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. As ovelhas de Jesus serão todas reunidas juntas na igreja verdadeira. Amém? E falando em igreja verdadeira, que é onde a Bíblia fala que haverá um rebanho e um pastor, a igreja verdadeira está na Bíblia. A igreja verdadeira está em Apocalipse 12. Sabia disso? Aliás, o livro do Apocalipse fala de 2 igrejas, a verdadeira e a falsa. A falsa está no capítulo 17 e a verdadeira está no capítulo 12. Apocalipse 12, veja o verso 1 e o verso 17 do capítulo 12 de Apocalipse. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa linguagem apocalíptica, figurativa, simbólica, é para descrever a igreja verdadeira, onde haverá um só rebanho, como está lá em João 10:16. Bom, em Apocalipse, você já sabe que mulher significa igreja. E aqui está uma mulher vestida do sol. O sol representa Jesus no Novo Testamento. E a mulher tinha a lua debaixo dos pés. A lua representa Jesus no Velho Testamento. Então, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, é a igreja de Jesus no Velho e no Novo Testamento, sendo sempre dirigida por Jesus Cristo.
Jesus é o fundador dessa igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o sol que ilumina essa igreja. Jesus é a lua que dá sustentação e a base para essa igreja. E a Bíblia diz que a mulher tem uma coroa na cabeça. Coroa simboliza vitória. Quer dizer que a igreja verdadeira, ela será vitoriosa, ela será triunfante. E na coroa, diz a Bíblia que haviam 12 estrelas. As 12 estrelas representam os 12 apóstolos e também as 12 tribos de Israel, porque estamos nos referindo ao Velho e ao Novo Testamento. Portanto, estamos diante da igreja verdadeira. Agora, você deve estar perguntando, pastor, tá bem, eu entendi isso, mas qual é a igreja verdadeira aqui no meu bairro para eu frequentar? Qual é a igreja verdadeira aqui na minha cidade para eu frequentar? Porque eu sou uma ovelha de Jesus e eu quero então ouvir a voz do bom pastor e quero fazer parte do rebanho verdadeiro de Jesus. Eu vou lhe mostrar agora no verso 17. Apocalipse 12, verso 17. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui está a igreja verdadeira. Veja, irou-se o dragão contra a mulher. O dragão representa Satanás. A mulher representa a igreja. Então, quando a Bíblia fala, irou-se o dragão contra a mulher, está falando que o diabo está irado contra a igreja. E claro, se o diabo está irado contra a igreja, só pode ser a igreja verdadeira, porque ele não iria estar irado contra a igreja falsa. E o verso 17 revela, apresenta as duas características nesse verso sobre a igreja verdadeira. Diz o verso que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa é a igreja verdadeira, entendeu? E quando você vai para Apocalipse 17, aí tem a igreja falsa. A igreja falsa no capítulo 17. E a igreja falsa do capítulo 17 é aquela que iria mudar os mandamentos de Deus, como está em Daniel 7:25, como está em Daniel 8:12, como já estava profetizado. Então, a igreja falsa, ela iria adulterar, prostituir as verdades de Deus. Por isso que a mulher do capítulo 17 é chamada de prostituta, porque ela prostituiria as verdades bíblicas, mudaria os tempos e a lei. A Bíblia fala sábado e a mulher do 17 fala não é o sábado foi abolido, agora é o domingo. Então você tem duas mulheres, Apocalipse 17, a mulher falsa, e Apocalipse 12, a mulher verdadeira. Quando Jesus fala, eu sou bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, e a mim me convém conduzi-las para que haja um rebanho e um pastor, Jesus quer tirar a ovelha do aprisco errado e trazer para o aprisco certo. É isso que ele está falando, entendeu? Como esse assunto é um assunto assim bem profundo, eu quero falar com você de coração para coração. É aquela hora que a gente senta na minha cadeira, eu vou sentar agora e convido você a sentar comigo para que a gente possa conversar um pouquinho melhor a respeito desse último ponto de Apocalipse 12, verso 17. Bom, você já entendeu claramente a mensagem de hoje, certo? Jesus está chamando as suas ovelhas. Você, meu amigo, você, minha amiga, com certeza é uma ovelha de Jesus. Por isso que você está aqui assistindo esse programa. Você percebeu que eu não estou pedindo o seu dinheiro? Você percebeu que eu não estou pedindo para você doar a sua casa, nem para você doar o seu primeiro salário, nem para você pegar um envelope aqui e colocar dinheiro dentro e trazer para nós aqui numa campanha A ou campanha B? Você percebeu que a minha mensagem não é financeira, porque esse programa não é um centro comercial. Essa igreja não é um banco, nem um pedágio, entendeu? Porque tem muitos por aí que falam assim, Jesus é o caminho, mas a igreja é o pedágio, tem que pagar o pedágio para entrar. Aqui não, meu amigo. Aqui eu estou falando para você de Bíblia. Aqui eu estou pregando para você a verdade, para que você seja salvo. Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas. Ele conhece você. E fala, e as minhas ovelhas me conhecem. E diz, eu tenho outras ovelhas. Claro que ele tem. Mas Jesus diz, elas não estão nesse aprisco, estão em outros apriscos. Só que a mim me convém reuni-las. E Jesus está chamando você para fazer parte desse aprisco.
Jesus está chamando você para fazer parte da igreja verdadeira. Jesus está chamando você para tomar uma decisão. Jesus está te chamando para que você aceite o convite do Senhor Jesus. Então, eu quero terminar essa mensagem convidando você para chegar pertinho de mim. Chega mais perto. Vem aqui pertinho de mim que eu vou te falar a última frase do programa de hoje. Pode vir, chega mais perto. Pode vir, chega mais perto. Eu estou abrindo a Bíblia aqui enquanto você vem. Enquanto você vem, levante-se aí na sua casa, põe a cadeira pertinho da televisão, chega pertinho de mim. Eu vou ler um texto para você. Já tá olhando nos meus olhos? Está olhando na minha cara? Então presta atenção, no meu rosto. Olha só, Apocalipse 18, verso 4, eu vou ler para você. Escuta isso. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Esse é o chamado de Jesus. Sai dela, povo meu. É para você sair do erro e vir para o certo. É para você sair do caminho largo e vir para o caminho estreito. É para você sair de onde não guarda os mandamentos de Deus e vir para onde guarda os mandamentos. É para você sair de uma igreja aonde só fala em dinheiro, onde só fala em demônio, onde só fala em situações problemáticas. Jesus está chamando você e dizendo: sai dela, povo meu, saia, vem para cá, vem com a gente. E Deus vai te abraçar, a igreja vai te receber e você não será explorado financeiramente, pelo contrário, você será abençoado e será salvo. Amém? Você aceita? Você quer tomar essa decisão junto comigo? Então eu vou orar por você e depois da oração, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto de você e você será muito bem recebido. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado porque essa pessoa tomou uma decisão importante. Obrigado porque essa pessoa entregou a vida a Jesus. Obrigado porque essa pessoa é uma ovelha querida do Senhor Jesus. Pai, nós queremos fazer parte desse rebanho, onde haverá um só rebanho e um só pastor. Prepara-nos, salva-nos, porque um dia, muito em breve, queremos estar juntos para sempre no reino dos céus. Em nome de Jesus, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Amém.